Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, dos versículos 11 ao 14. Que bom que você está aqui nesta noite, que bom que você desejou ouvir a presença do Senhor e iniciar a semana na presença do Senhor, recebendo a bênção para a sua família, agora recebendo a preciosa palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Temos aqui no nosso telão a versão que nós usamos, é a versão revista e atualizada. E o texto nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós nos reunimos, como temos feito aqui nesta noite, nós não estamos reunidos porque é uma tradição ou porque não tínhamos onde ir. Nós estamos aqui, como já disse o presbítero Wagner, porque somos uma família espiritual. E nós pertencemos a um reino espiritual. O próprio Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se nós pertencemos ao reino dos céus, nós precisamos aprender as coisas do reino dos céus. Nós precisamos desvendar estes mistérios e aprendemos tudo aquilo que podemos acessar para a nossa vida, para que nos auxilie em nossa caminhada. E Paulo aqui está falando sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Este é o tema desses versículos que nós lemos. Eu gostaria de forma expositiva trazer aos irmãos aqui algum entendimento para que possa acrescentar na nossa vida espiritual e possamos sair daqui amadurecidos espiritualmente. Paulo então começa nesse texto dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou. O que é a graça? A graça não é apenas a compreensão do favor imerecido para com as nossas vidas. Graça é muito mais profundo, mais amplo, mais alta do que este simples conceito de aprendermos sobre graça. É lógico, irmãos, não temos como abordar aqui toda a extensão e a vastidão da graça de Deus, mas eu gostaria de falar de pelo menos 4 aspectos desta graça que foi manifesta salvadora. E o primeiro aspecto, quando nós falamos sobre graça de Cristo, a graça revelada a nós, a graça trazida a nós, este primeiro aspecto é o aspecto da bondade. Então, nós poderíamos dizer que a graça de Deus é a ação da bondade, da misericórdia, da influência e do favor de Deus em nós. Nós poderíamos trazer este conceito sobre graça. E a primeira questão é que, se a bondade de Deus está agindo em mim, a bondade de Deus agindo em mim. Esta é a primeira compreensão que nós devemos ter, que eu e você não fomos salvos e a graça não se manifestou a mim e a você por causa da nossa bondade. A bondade não é nossa, nós temos que sempre
analisar a Bíblia, o reino dos céus, do ponto de vista da perspectiva do reino e não da nossa perspectiva. Não do nosso ponto de vista, do nosso prisma, mas daquilo que a palavra é sobre as nossas vidas. E o próprio Jesus, irmãos, certa feita os discípulos chegaram e falaram assim: bom mestre. E Jesus: por que vocês me chamam bom? Bom, só há um, é o Pai que está no céu. Agora este mesmo Jesus, ele se vira para as pessoas e diz: vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos. O que Cristo está querendo nos ensinar? Ele está ensinando aquilo que tem origem no céu, aquilo que é proveniente do céu, aquilo que é originário do céu e aquilo que é da terra. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? O Pai está no céu, e tudo que provém do céu é bom. Mas tudo que tem origem na terra, infelizmente, o pecado de Adão corrompeu. Então, se o Pai que está no céu é bom e nós que estamos aqui embaixo somos maus, então a graça não se manifestou por causa da nossa bondade, mas se manifestou por causa da bondade de Deus. Então este é o primeiro aspecto da graça que nós precisamos entender. Graça é a ação da bondade de Deus em cada um de nós. O segundo aspecto é o aspecto da misericórdia. Se eu estou em pé, se eu não desvaneci, se eu não caí à beira do caminho, não é porque eu sou bom. Eu tenho 46 anos de igreja e infelizmente, não é, pastor Rubinho, na nossa caminhada como filhos de pastor, depois como pastor, como liderança da igreja, a gente vê um caindo para cá, outro caindo para cá, um desanimando aqui, um desanimando ali, e a gente continua seguindo. Porque nós somos melhores? Não. Por causa da misericórdia. Graça é a ação da misericórdia de Deus em nós. E a palavra diz que as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A própria palavra diz que a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. A própria carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz assim: portanto, a benignidade e o amor de Deus se revelou a todos, não por obras de justiça praticadas por nós mesmos, mas pela misericórdia dele. Então, irmãos, quando nós estamos falando de graça, a graça ela não tem origem na terra e ela não age de maneira que se origina, que começa na terra. A graça sempre irá fluir de cima para baixo. É a bondade de Deus alcançando aquilo que não é bom. É a misericórdia do Senhor alcançando aquele que não tem condição própria de se manter. O terceiro aspecto é o aspecto da influência. Veja, a graça de Deus é a bondade de Deus agindo em nós. A graça de Deus é a misericórdia de Deus agindo em nós. A graça de Deus é a influência de Deus agindo em nós. Irmãos, aonde a presença de Deus se manifesta, aonde a glória de Deus está presente, existe uma atração. Deus nos atrai a Ele, irmãos. Eu e você fomos atraídos a Ele. Deus é um imã poderosíssimo que nos atrai a Ele. Enquanto muitas e muitas pessoas estão fugindo, nós estamos sendo atraídos pela presença e pela glória de Deus. Ontem pela manhã, o presbítero Ney nos testificou que no momento de oração ali no Águas Claras, no grupo de intercessão, foi um momento precioso de renovação. O culto das mulheres aqui ontem foi um momento de renovação, um momento de bênção. Hoje pela manhã nós tivemos um momento extraordinário. Estava conversando com o presbítero Wagner aqui antes do culto, com o presbítero Ney, falando que coisa extraordinária foi hoje de manhã. O que Deus fez hoje de manhã em nosso meio. Que coisa extraordinária, irmãos. Isto nos atrai a Ele.
Lembre-se que nós estamos falando do aspecto da graça, o aspecto da influência. Irmãos, Deus age de maneira a nos influenciar, a irmos cada vez mais em direção à sua presença e à sua glória. Deixa eu dar um exemplo aqui de forma prática. Moisés, ele tinha cerca de 80 anos de idade, e ele estava no deserto, naquele calor escaldante, terrível. A irmã Betinha deve ter passado por lá já, né? Por aquele deserto, e Moisés estava cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho. De repente ele vê uma pequena árvore pegando fogo. Eu nunca vi isso aqui. De repente ele olha, a árvore continua pegando fogo, mas a árvore não se consome. Aquela sarça, aquele arbusto não se consome. E de repente ele olha, está lá a árvore, está lá o fogo. Irmãos, a visão de Deus é aterradora. As pessoas, irmãos, na internet tem muita gente dizendo: eu fui para o céu e eu vi Jesus, Jesus falou comigo, eu vi o rosto de Jesus. As pessoas não têm noção do que é a presença de Deus, do que é a santidade de Deus. As pessoas que não estão purificadas e não estão santificadas o suficiente, elas ficam aterrorizadas, aterradas diante da presença do Altíssimo. Veja que o povo no Monte Sinai, quando a presença de Deus desceu no topo do monte, as pessoas não queriam ficar nem perto do monte, dizendo: Moisés, vai lá você, que nós não queremos nem chegar perto desse Deus. Esta visão é aterrorizante, esta presença é tão poderosa que nos causa medo. Mas agora Moisés, ele está olhando aquela sarça ardente, ele está dizendo: eu vou chegar perto para ver. Deus sabe como nos atrair a Ele. Deus sabe como nos pegar. Deus sabe o ponto da nossa curiosidade. Deus sabe o ponto em que irá funcionar a sua influência, a sua atração. E Moisés disse: eu vou ver o que está acontecendo. Ele chega lá e Deus fala com ele. Outra visão extraordinária é Paulo. Esses dias eu preguei sobre Paulo. Paulo está indo a caminho de Damasco com as cartas embaixo do braço, dizendo: eu vou prender os cristãos, eu vou prender homens, mulheres, crianças, vou arrastá-los a Jerusalém, vou prendê-los. E ele está chegando perto de Jericó e Jesus desce para fazer uma visitinha. E a visita foi extraordinária, poderosa. O grande Paulo, o poderoso Paulo, o doutor Paulo, o fariseu dos fariseus, não conseguiu ficar em pé diante da presença de Jesus Cristo. Ele caiu com o rosto em terra, ficou cego, e quando se levantou de lá, precisou ser guiado pela mão, de tão poderosa que foi a manifestação de Jesus Cristo a caminho de Damasco. Mas esta visão, esta aparição poderosa de Jesus Cristo não afastou Paulo. Paulo não falou assim: eu não quero saber desse Jesus. Esse Jesus, eu sendo doutor, me jogou no chão, me jogou numa posição de humilhação, de rosto em terra, me deixou cego, eu não quero saber. Não, quando Jesus chega, quando a presença de Deus se manifesta, quando a glória de Deus exala pelo ambiente, oh aleluia, nós somos influenciados e atraídos em direção a Deus. Quarto aspecto é o aspecto do favor. Primeiro aspecto, a bondade de Deus agindo em nós. Segundo aspecto, a misericórdia de Deus agindo em nós. Terceiro aspecto, a influência de Deus agindo em nós. Quarto aspecto, o favor de Deus. O que é o favor de Deus? Favor de Deus é a condição necessária para cumprirmos o chamado para o qual nascemos. Eu tenho batido na tecla dia após dia: ninguém nasce por engano, ninguém nasce por um erro, ninguém nasce pode até ser rejeitado pelos homens, mas nasce com um propósito estabelecido por Deus.
Então, quando nós estamos falando da graça de Deus se revelando ao homem, se revelando à mulher, está falando que a ação do favor de Deus está nele. Se Deus chamou para pregar, Ele vai dar toda a condição para que aquela pessoa pregue. Se Deus chamou para ser pastor, o próprio Deus vai se incumbir de dar todas as condições necessárias para que ele seja pastor. Se Deus chamou para que seja um evangelista, que evangelize no presídio, no hospital, Deus dará toda a condição necessária para que ele evangelize nestes ambientes. Se Deus chamou para ser cantor, Deus dará toda a condição necessária para que seja cantor. Se Deus chamou para ser intercessor, como nós temos um ministério extraordinário de intercessão nesta igreja, se Deus chamou alguém para ser intercessor, Deus dará toda a condição necessária para que seja intercessor. Quando eu falo de toda a condição, é toda mesmo, irmãos. Deus dá condição física, Deus dá condição intelectual, Deus dá condição financeira, Deus dá, como o presbítero Wagner falou, Deus dá condição na família, para que a gente possa exercer o ministério. Deus nos dá toda a condição espiritual, dá o dom necessário, a unção necessária, as habilidades necessárias. Este é o favor de Deus agindo em nós. Então o texto aqui está dizendo: porquanto a graça de Deus, nós vimos um pouco que é sobre a graça, se manifestou Salvador a todos os homens. Veja bem, se manifestou. Essa palavra se manifestou, ela tem o sentido de trazer à luz, de tornar visível, de tornar conhecido. E quando nós vamos à palavra do Senhor, nós entendemos que a salvação que outrora a nós estava oculta, que esta graça que a nós não era destinada, foi mostrada. Mas não de qualquer maneira, foi mostrada de maneira salvadora. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então veja, esta graça não se manifestou. Eu sempre digo, irmãos, Deus não faz nada sem uma intenção. Deus não chama ninguém, Deus não salva ninguém para dizer, depois eu vejo o que eu faço. Deus tem sempre a intenção perfeita. Deus sempre tem um projeto perfeito. A minha graça vai ser manifestada, mas de que maneira? Vai ser manifestada de maneira salvadora. Como que vai ser manifestada de maneira salvadora? A todos os homens. Agora, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Ontem, eu estava conversando com o presbítero Jorge, um pouquinho antes de começar o culto. E nós estávamos falando sobre, ele estava falando sobre a pregação, né, o texto que ele ia pregar, que Deus colocou na genealogia de Jesus uma moabita. Deus pegou uma mulher que não fazia parte dos hebreus, que não fazia parte dos judeus, e colocou na genealogia de Jesus. Então nós estávamos conversando sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu, e eu falei, sabe, Jorge, graças a Deus, que parte dos judeus o coração estava endurecido e rejeitaram Jesus Cristo e rejeitaram a salvação, porque se eles não tivessem rejeitado, nós não estaríamos aqui. O próprio Jesus, certa feita, disse aos fariseus, disse aos saduceus, disse aos principais sacerdotes, olha, vocês ficam aí dizendo, temos por pai Abraão, mas eu chamarei de filho aqueles que não são filhos, e trarei aqueles que não são filhos, para sentar-se na mesa com Abraão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você estávamos fora da lista da salvação, mas a graça que estava oculta aos gentios, oh, aleluia, foi manifesta. Então quando está dizendo aqui, irmãos, que foi manifesta a todos, não é que todos serão salvos, irmãos, que bom fosse, mas nós vemos a história de Noé, 8 pessoas foram salvas. Nós vemos a história de Abraão,
que chega em José, que chega em Moisés, que chega em Josué, e ali está formada uma nação, e Deus tinha compromisso com os judeus. A salvação é dos judeus. A salvação é para os judeus. O povo eleito e escolhido são os judeus. Nós somos filhos adotados. Nós éramos zambujeiros bravos, né? E fomos enxertados na oliveira verdadeira. Oh, aleluia! É isso que o texto está dizendo. Mas a graça de Deus se manifestou salvador a todas. Não é que todos serão salvos. Irmãos, infelizmente, nós não podemos ter essa mentalidade pequena, irmãos. Nós vamos pregar para um monte de gente não vai querer. A gente vai falar, anunciar, e um monte de gente vai dizer, eu não quero Jesus. Eu tive um caso de 2 irmãs, que nós oramos, a irmã Sueli participou disso, a irmã Mariazinha participou disso, 2 irmãs que estavam já de idade, a gente foi evangelizar. Uma quer Jesus, eu quero, entrego meu coração para Jesus, renuncio à idolatria, renuncio todas as coisas que não vêm de Deus, eu quero Jesus, e morreu salva. A outra irmã, até o último instante, não é, irmã Sueli? Eu não quero Jesus, eu não quero Jesus, eu não quero Jesus, eu não quero, e morreu, partiu sem a salvação, e mais, morreu ouvindo o barulho do inferno. Então nós não podemos ser assim tão nécios de achar que todo mundo vai ser salvo. Nós temos que fazer a nossa parte e pregar a todos. Mas quando diz que a graça se manifestou Salvador a todos, está dizendo a todas as raças, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. A salvação que era exclusiva para os judeus, por causa da rejeição de muitos, do coração endurecido de muito, o Senhor disse, eu vou chamar de filho aqueles que não são filhos, e nós estamos aqui, aleluia. Oh, a graça do Senhor, a graça salvadora se manifestou a mim e a você, e nós estamos aqui salvos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Irmãos, lembra que Deus não faz nada sem um propósito específico? Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Por que a graça se revelou salvadora? Para que eu e você fôssemos educados por esta graça. Esta palavra educado significa que é como se nós estivéssemos educando os nossos filhos, uma criança. Essa palavra educandos é a palavra paideio, né, que tem a tal da paideia por aí, né? Então a palavra paideio está dizendo assim, educando uma criança, moldando o caráter. Então veja bem, irmãos, a graça do Senhor se manifestou para quê? Se manifestou para nos salvar, mas se manifestou para nos educar. Então a salvação não é como está sendo pregado por aí, o evangelho não é como está sendo pregado por aí, dizendo, olha, você aceita a palavra do Senhor, você aceita Jesus como Salvador e viva do jeito que você quiser, faça do jeito que você quiser, pratique as coisas que você quiser. A graça salvadora se manifestou para nos educar. Nós, como crianças espirituais, precisamos ser educados pela graça. O nosso caráter precisa ser moldado, não pela filosofia, não pela cultura do mundo, não pelo sistema do mundo. O nosso caráter deve ser moldado pela graça salvadora. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas. Qual que é a primeira educação? O que Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, qual que é o primeiro ato? Negar-se a si mesmo. Como é que alguém vai seguir a Cristo sem negar a si mesmo? Como é que alguém vai dizer que é cristão, que é filho de Jesus, cordeiro com Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo, e não está sendo educado a renegar algumas coisas? Abrir mão, irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia.
A vida cristã é uma vida de renúncia. Se você não está renunciando nada na sua vida, sinto lhe informar, você precisa se converter novamente, ou quer dizer, se converter verdadeiramente, porque não existe um cristão que não passe pelo processo da renúncia. Mas a boa notícia para você é que não depende de você, não depende da sua força, depende de você deixar a graça salvadora te educar, para que você renegue o quê? Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, que precisa ser renegado. Para que renegue a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é falta de compaixão. Impiedade é falta de se compadecer da dor alheia. Impiedade é falta de amor ao próximo. É isso que Paulo está dizendo. O próprio Jesus disse nos seus mandamentos: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a graça do Senhor foi manifesta para que eu e você reneguemos a impiedade. Mas não é só isto, que a gente renegue as paixões mundanas. Aí já começa a bater pesado. Pastor, não prega isso, pastor. Nos dias de hoje, pastor, com a teologia de hoje, pastor, não fala sobre renegar as paixões mundanas, que é capaz de perder membro. A palavra do Senhor está dizendo que a graça salvadora de Deus se manifestou para nos educar, para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas. Qual é a sua paixão mundana? Alguns a paixão é a casa, outros a paixão é o emprego, outras a paixão é o carro, outras a paixão é o momento de lazer, outros a paixão é estar maratonando uma série no Netflix, outra paixão mundana é estar fazendo aquilo que a carne quer que seja feito. Qual é a paixão que você precisa renegar? Ah, pastor, eu não posso orar, porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Paixão mundana. Ah, pastor, eu não posso. Eu lembro de uma história de uma pessoa que falou: ore para que eu consiga uma casa. Minha casa é muito simplesinha, eu quero uma casa boa. E Deus deu uma casa boa. Fato que aconteceu, irmãos, não é história não. E de repente aquela pessoa ganhou uma casa bonita e não vinha mais na igreja. Você não está vindo na igreja? Ah, minha casa é muito grande agora, demanda muito tempo, muito esforço para limpar. Então eu não venho na igreja, porque eu preciso ficar limpando a minha casa, cuidando da minha casa. Mas fique tranquilo, pastor, fique tranquilo, irmã. Quando sobrar um tempo eu vou à igreja. Paixão mundana. Paixão é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Como é que eu descubro, pastor? É só você pegar num papel e fazer uma conta simples. Uma paixão mundana pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser o YouTube. Tudo aquilo que te toma tempo, que rouba o tempo que você deveria passar com Deus. Então a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens, educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Quando? No futuro? Não, no presente século. Sensata, justa e piedosamente. Qual que é o comportamento do cristão? Irmãos, o cristão não precisa dizer: eu sou crente. O cristão não precisa dizer: olha, eu sou da igreja do pastor Fausto, da irmã Mariazinha. As pessoas têm que ver nas suas ações que você é um cristão verdadeiro. Que a graça salvadora está atuando na sua vida, de maneira que você está sendo educado para renegar a impiedade, para renegar as paixões mundanas e está vivendo de forma sensata. O que é o sensato? Sensato é o apaziguador. Sensato é aquele que acalma os ânimos. Né, presbítero Ney? Chama lá numa perturbação do sossego, né? Se chegar quebrando o pau não dá, tem que chegar tentando apaziguar. Abaixa o som, desliga o som.
dispersa a multidão, é o apaziguador. Resolução de conflitos, né? Esse é o sensato. É aquele que chega e não aumenta o fogo. Não é aquele que fala mal do irmão, da irmã, que fala mal do pastor, que cria confusão, que cria atrito, que cria divisão, que joga um contra o outro. Isso não é viver de maneira sensata. O sensato chega lá, porque o pastor, porque a igreja, porque não sei o quê. Vamos acalmar no ânimo, vamos fazer uma oração. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Chega no emprego, está aquela confusão, é um brigando com o outro, outro brigando com um, e chega lá de vez botar fogo, lenha na fogueira, fala, vamos acalmar, vamos parar, vamos refletir, né? O que está no trânsito, que está dirigindo de maneira sensata, no casamento, aonde nós estivermos, na igreja, qualquer ambiente, devemos viver de maneira sensata e de maneira justa. Como é que nós vivemos de maneira justa? Eu lembro quando o pastor Creflo veio para o Brasil, uma das mensagens que mais me impactou foi quando ele pregou sobre a justiça de Deus. E o texto está dizendo aqui para vivermos de maneira justa, mas não é justa segundo o nosso padrão de justiça. Irmãos, nós temos a tendência de colocar tudo dentro do nosso padrão de justiça. Até mesmo Deus. Não é difícil você encontrar alguém dizendo, Deus é injusto. Olha, se Deus fizesse isso, Deus seria injusto. Se Deus procedesse dessa maneira, Deus seria, somos nós os bonzões, né? Para dizer, Deus, olha, eu que entendo de justiça, o Senhor não entende nada, sou eu que entendo. Eu que digo o que está certo, o que o Senhor deve fazer, o que... Irmãos, está dizendo aqui de forma justa, significa, nós pegamos a justiça de Cristo, colocamos na nossa vida e vivemos de maneira de acordo com a vida, com os ensinamentos que Cristo nos deixou, aleluia. Então eu digo, eu sou a justiça de Deus, aleluia. Ao invés de partir para a briga, eu não vou brigar, porque eu sou a justiça de Deus. Ao invés de pecar, eu não vou pecar, eu sou a justiça de Deus. Eu poderia roubar isso aqui, ninguém saberia, mas não vou fazer, porque eu sou a justiça de Deus. Viver de maneira justa, não justa segundo os nossos padrões, irmão, porque cada um aqui tem um padrão de justiça. Se eu conversar com você e falar algum assunto, você fala assim, não, eu acho que isso não é injustiça. O outro vai dizer, eu acho que é um pouco de injustiça. O outro vai dizer, é muita injustiça. Cada um de nós tem o nosso padrão de justiça. Mas lembre-se que nós estamos falando das coisas dos céus descendo sobre a nossa vida. Então eu tomo a forma, o padrão da justiça dos céus e vivo desta maneira. De maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Veja como é que a graça é extraordinária, irmãos. Olha o que a graça faz na nossa vida. A graça se manifesta salvadora, a graça nos educa para que a gente abandone a impiedade, abandone as paixões mundanas e agora a gente começa a viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Mas o texto não para. Paulo continua dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória, aleluia, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é possível que o cristão não viva com esta esperança vívida no seu coração. Não é possível que o crente viva só com a perspectiva terrena. Porque eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou abrir, eu vou fechar, eu vou fazer, eu vou desfazer, eu vou comprar, eu vou vender. Irmãos, só na perspectiva terrena. Daqui 20 anos vou estar nessa maneira, daqui tantos anos vou estar aposentado, igual a gente estava conversando sobre aposentadoria. As pessoas, não é que isso seja errado, mas não pode ser o único padrão do cristão. O cristão não pode viver na perspectiva mundana. Tem que estar aguardando, aleluia, a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? A volta de Jesus.
o arrebatamento. A nossa igreja do ministério chamada final, o símbolo foi modernizado, mas antigamente era uma trombeta sobre o mundo. A bendita esperança é ouvir o toque da chamada final. Oh, aleluia! A esperança do cristão é como o pastor Fausto iniciava sempre o programa de rádio lendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparada desde a fundação do mundo. O cristão não pode viver na perspectiva terrena apenas. O cristão tem que ter a perspectiva gloriosa da esperança, da manifestação da glória e do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é possível que o cristão não queira conhecer Jesus. Não é possível que o cristão não pense, não é possível que o cristão não diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é possível que o cristão não venha à presença do Senhor dizendo: Senhor, como eu almejo ver a tua face. Senhor, eu estou trabalhando aqui, eu estou correndo aqui, eu estou fazendo aquilo que me cabe, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me colocou as mãos para que seja feito, mas Deus, eu quero ouvir o toque da última chamada. Eu quero ouvir: vinde benditos de meu Pai. Eu quero te conhecer face a face. Eu quero ver o teu rosto como ele é. Eu quero poder tocar as suas mãos furadas. Eu quero poder ver a tua glória no resplendor máximo. Eu quero ver o Senhor na potência máxima da sua glória. Eu quero te ver como o Senhor é. Oh, aleluia! Então a graça, quando está atuando em nós, essa graça está nos atraindo a ver Jesus como Ele é. E não é qualquer coisa que Paulo está dizendo, irmãos. Está falando de bendita esperança. Está falando da manifestação da glória do nosso Deus, irmãos. Não está falando de qualquer coisa. Olha, vocês verão o presidente, vocês verão o deputado, vocês verão tal pessoa famosa, não. Vocês verão a glória do Filho de Deus. Vocês verão a glória do unigênito de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora o versículo 14 é extraordinário também. O qual a si mesmo se deu por nós. Irmãos, você tem que ter em mente: os judeus não conseguiram matar Jesus. Jesus não foi morto porque os judeus o odiaram. Jesus não foi morto porque Judas o traiu. Jesus não foi morto porque Pedro, que disse que não ia negar, saiu correndo e deixou Jesus sozinho. Jesus não morreu porque os principais sacerdotes e anciãos falaram: queremos que ele morra. Jesus não morreu porque Pilatos lavou a mão e dizendo: vocês que se virem, o sangue dele caia sobre a vida de vocês. Jesus morreu porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente dou. Irmãos, é esse aí que nós temos que aguardar ansiosos, como diz o versículo 13. O versículo 13 está falando sobre esse Jesus, que desceu dos céus, que veio habitar entre nós, que mesmo suando gotas de sangue, ele dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu vou às últimas consequências, porque eu estou vendo o rosto de cada um lá em 2024, oh aleluia, no comecinho do ano, eu estou vendo no domingo, os meus filhos, as minhas filhas lá na casa, estão recebendo a palavra, estão ouvindo que eu morri, que eu dei a minha vida, estão crendo em mim, na salvação, na graça que se manifestou na minha vida, através da minha vida, e eles crerão naquilo e aceitarão, oh aleluia, o qual a si mesmo se deu por nós. Por que Jesus morreu, irmãos?
Qual foi o resultado da morte de Jesus? Você já parou para pensar ou você só pensa no aspecto, Jesus morreu? Irmão, sabe, o momento, o período da Santa Ceia tem sido cada vez menos celebrado. Cada Santa Ceia que passa, a gente vê que se perde um pouco do brilho no olhar dos irmãos. Parece que é só mais um culto, parece que é só mais um pedaço de pão, parece que é só mais um cálice de suco, é só mais um momento que o pastor lê lá Mateus 26, 26 a seguir. Mas existe um propósito extraordinário. Lembre-se que Deus não faz nada sem um resultado específico. E não é um resultado aleatório, é um resultado que Ele mesmo estabeleceu. Ele está dizendo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Você conhece a palavra remir? Tem duas palavrinhas na Bíblia que são interessantes. A palavra redimir. O que é a palavra redimir, redenção? É você recompensar alguém por algo que ele sofreu. Você recompensa. Agora, remir é a palavra mais poderosa. Porque essa palavra que está sendo usada aqui, remir-nos, a palavra remir, significa livrar. Tornar livre. Irmãos, uma coisa que eu tenho batido aqui na tecla, que eu tenho repetido dia após dia. Irmãos, estava conversando esses dias com o pastor Rubinho a respeito disso. Não existe neutralidade neste mundo. Ou a pessoa está no reino dos céus, ou está no reino do império das trevas. Ou a pessoa é escrava de Cristo, ou a pessoa é escrava do pecado. Ou ela é escrava da palavra do Senhor, ou é escrava dos prazeres da carne. Ou é escrava daquilo que o Senhor tem colocado para que cumpramos, ou é escravo das garras de Satanás. Não existe neutralidade, irmãos. Fulano não está na igreja, mas não tem. Não existe absolutamente ninguém livre neste mundo. Ou a pessoa está em Cristo, ou é escrava do diabo, escrava do pecado, escrava dos prazeres da carne, escravos da iniquidade. Não existe ninguém livre neste mundo. Não existe ninguém que possa dizer, eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Eu não faço o que Deus quer, mas também não faço o que o diabo quer. Não existe. Adão e Eva trouxeram esta terrível consequência para a humanidade. Não existe ninguém livre. Portanto, Jesus precisou dar a sua própria vida para nos tornar livres. Irmãos, infelizmente a nação brasileira teve um período de escravidão. Hoje em dia não se conta como se contava antigamente. A história antigamente era mais pura. Não tinha ideologia em cima da história. A história era mais pura. E a gente estudava a Princesa Isabel. Os moldes pelos quais os escravos chegavam na nação brasileira, como eles eram escravizados. Irmãos, escravo não pode chegar e falar assim, a partir de hoje eu não sou mais escravo. Olha, vira para o seu Senhor, a partir de hoje você não me bata mais. A partir de hoje você não manda mais em mim. A partir de hoje eu sou livre. Não existe. O escravo precisa ser comprado. E Deus age na legalidade. Quando Adão e Eva comeram do fruto, pegaram toda a autoridade que havia dado sobre eles e colocou no domínio de Satanás. Por isso foi preciso morte, por isso foi preciso carne rasgada, por isso foi preciso sangue derramado, foi preciso preço de sangue para comprar a mim e você das garras de Satanás.
Então por isso o Paulo está dizendo aqui a respeito de Jesus, né? O qual deu-se a si mesmo por nós, a fim, com a finalidade, com a intenção, com o resultado de remissão nas nossas vidas. Nós temos que entender isso, irmãos. Muitas vezes eu gosto de evangelizar. Se tem alguém que evangeliza nessa igreja, sou eu. E às vezes a gente está evangelizando e parece que está falando com uma madeira, parece que está falando com uma porta, parece que está falando com um tijolo. Aquilo não entra na cabeça da pessoa. Olha, só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus pode restaurar o seu casamento, só Jesus pode te dar a bênção, só Jesus pode te tirar dessa vida terrível que você está vivendo. E a pessoa não consegue entender. Porque o trabalho não é meu, não é seu. A pessoa está escravizada. Muitas vezes a gente fala, fulana não quer porque não quer. Fulano é sem vergonha, por isso que não aceita Jesus. Não, irmãos, é escravo do pecado. É falta de vergonha na cara? Não. É escravo do pecado, não consegue largar, irmãos. Não consegue. Eu e você conseguimos abandonar o pecado porque Jesus morreu por mim e por você a fim de nos remir, a fim de nos tornar livres. Ninguém por si só consegue se livrar da escravidão, irmãos, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos do quê? Da iniquidade. Você conhece o que é iniquidade? A palavra iniquidade aqui nesse texto significa desprezo e violação das leis. Alguém que despreza as leis. Isto é um iníquo, a pessoa que despreza as leis. Então o que acontece? A pessoa vai trabalhar e sabe que tem a lei, tem hora para chegar, hora para sair. Sabe que tem que cumprir certos procedimentos da empresa, a pessoa, o Wagner que é patrão sabe. O cara fala assim, vai dar um nó, não vou cumprir, não vou fazer. É um iníquo, ele sabe das leis, ele despreza as leis e ele viola as leis. Então nós vemos aí no ambiente corporativo, a gente vê nas famílias, nos casamentos, pessoas que conhecem as leis, que desprezam as leis e que violam as leis. Agora eu e você estávamos nessa condição também. Nós estávamos na condição de iniquidade, porque a palavra do Senhor nos garante que não existe ninguém inocente não, porque a lei está gravada na tábua do coração. A pessoa pode nunca ter lido a Bíblia, ele sabe que mentira não pode. Ele sabe que roubar não pode. Ele sabe que matar não pode. Ele sabe que trair não pode, porque está gravado na tábua do seu coração. Então o que acontece? Paulo está dizendo que Jesus morreu por mim e por você, para nos remir da iniquidade. Significa que hoje nós conhecemos a lei, nós conhecemos as regras do reino dos céus, nós conhecemos a palavra do Senhor, que é o nosso manual que guia, o nosso manual de prática, de regra, de fé, e nós conhecemos a palavra do Senhor. Não desprezamos as leis do Senhor e não violamos as leis do Altíssimo. Para isso serviu a morte de Jesus. E para nos purificar, irmãos, nós éramos maltrapilhos e mal cheirosos. As nossas vestes espirituais eram sujas, imundas. Às vezes a gente vê na beira da rodovia essas pessoas maltrapilhas, mal cheirosas, andando com um saco sujo nas costas. Esses dias eu fiquei com dó porque aquele andarilho não tinha nem sapato, o pé estava todo inchado e sangrando e ele andando pela rodovia. E a Denise sabe, sempre quando eu vejo um desses eu falo, Senhor, Tu és poderoso para salvar. Tu és poderoso para mudar a história deste homem. E espiritualmente nós éramos assim. Deus, o Santo de Israel, olhava para mim e para você e as nossas vestes espirituais estavam rasgadas, sujas, mal cheirosas.
Mas Jesus deu-se a si mesmo a fim de remir-nos, aleluia, da iniquidade e nos purificar. Para quê? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Você é exclusivo do reino dos céus ou você está dividindo, como diria o ditado antigo, com o pé em duas canoas? Você é exclusivamente do reino dos céus ou você é um pouquinho de lá e um pouquinho de cá? Deus, a palavra do Senhor está dizendo que a graça de Deus se manifestou para fazer um povo exclusivamente. O diabo não tem problema, esse dia eu estava falando. O diabo não precisa nem tirar a pessoa da igreja. A pessoa pode continuar vindo na igreja, a pessoa pode continuar cantando, levantando as mãos, chorando, dizendo, o Senhor é meu pastor, mas se não for exclusivamente, se tiver dividindo um pedacinho, é o suficiente para o diabo. O nosso Deus, Ele exige exclusividade. Um povo exclusivamente seu, zeloso. Qual é o seu zelo? Como é que é a sua vida? Com as coisas que Deus te deu, você é zeloso ou não é zeloso? Com a casa que Deus te deu, você é zeloso. Com o carro que Deus te deu, você é zeloso. Com o emprego que Deus te deu, você é zeloso. Com o salário que Deus te deu, você é zeloso. Com o dinheiro que Deus te deu, você é zeloso. Com o casamento, com a esposa, com o esposo, você é zeloso para com seu filho. Você é zeloso para com os dons espirituais que Deus te deu. Você é zeloso para estudar a palavra do Senhor. Você é zeloso para ter um período de oração com o Senhor. Você é zeloso para fazer o melhor para Deus, porque Jesus está dizendo que veio para formar para si um povo exclusivamente dele, zeloso e de boas obras. Boas obras segundo os nossos olhos? Boas obras segundo os olhos do mundo? Boas obras para agradar o sistema mundano? Boas obras para agradar a cultura deste mundo? Ou as tuas boas obras são boas diante dos olhos do Senhor? Sabe o que eu me lembro aqui? Eu me lembro que Jesus contou a história dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que ganhou 5 logo saiu trabalhar e conseguiu mais 5. O que ganhou 2 logo saiu trabalhar e conseguiu mais 2. Agora o que ganhou 1, ele mesmo depôs contra ele. Ele falou assim, eu sei que o meu Senhor é muito exigente, que Ele colhe onde não plantou. Então o que eu vou fazer? Eu vou enterrar esse talento. Eu pego o talento que Ele me deu, eu enterro e quando ele chegar eu desenterro e entrego, está tudo ok. Aos olhos daquele homem ele estava fazendo uma boa obra, ele estava protegendo o talento que havia recebido do seu Senhor. Mas qual era a real situação dele diante dos olhos do Senhor? Era obra boa ou obra má? Servo mau e infiel, foste infiel no pouco, até o que você tem será tirado e dado a outro. Então, irmãos, não é pela nossa própria condição. Isso eu tenho falado e repetido muitas vezes aqui, irmãos. Não podemos olhar para a nossa própria força, não podemos olhar para a nossa própria condição, não podemos olhar para a nossa condição intelectual, financeira, física. Nós temos que olhar para aquele que é poderoso, aquele que se manifestou a sua graça salvadora em nós, aquele que está nos educando, aquele que está nos ajudando a renegar aquilo que precisa ser renegado, viver de maneira que precisa ser vivida. Tudo vem dele, tudo procede dele. Lembre-se que um dos aspectos da graça é que Deus provê todos os meios necessários que precisamos para cumprir o projeto que Ele tem nas nossas vidas. Fique em pé neste momento. Oh, aleluia.